Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como prometido, eu vim trazer mais um vídeo aqui no canal. É o primeiro vídeo realmente de conteúdo. Eu tava em dúvida sobre do que eu falava aqui, mas eu decidi que era melhor começar pelo início, então falar quais idiomas eu estudo, qual o status de cada um deles, a minha história com esses idiomas, com os estudos, né, dessas línguas. E talvez, né, eu não tenho exatamente todos os planos pro ano que vem, né, do que eu vou estudar, de como eu vou fazer. Eu tenho alguns planejamentos que ainda não estão prontos, então eu vou falar até agora, né, nada pra 2025. Bom, eu vou falar primeiro do inglês, né. A minha história com o inglês, ela é um pouco longa, né, eu comecei a estudar há muito tempo, eu era adolescente. Mas, além de eu não gostar dos materiais, né? Eu fiz um cursinho de uma escola, né? 2 escolas, inclusive, quando eu era adolescente. Além de eu não ter gostado das apostilas, do material, da estrutura, eu também não me esforçava muito. Então, a minha evolução nessas escolas durante a minha adolescência não foi boa. Minha evolução foi, tipo assim, bem lenta. E quase não teve, né? O meu inglês da escola não era bom. Eles trabalhavam muito com preparação para o vestibular, então era só lista de vocabulário com tradução. Eles não focavam na parte de você falar a língua, eles focavam na parte de você acertar na prova do Enem, FUVEST, essas coisas, né? Então, eu acabei, assim, entrando na faculdade com meu inglês bem malemar, não conseguia falar nada, não entendia quase nada também do que eu ouvia em filme e tal. E também não tinha o costume de estudar fixamente, tipo, todos os dias, ou estudar com afinco, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, minha mãe tinha me dado um presente que ela falava que se eu tivesse passado numa faculdade pública, ela me ajudava a pagar o inglês, numa escola bem boa que tem aqui em São Paulo, né? E graças a Deus eu passei na faculdade pública. E ela pagou pra mim o 2 semestres, né, de inglês nessa escola, e que é a cultura inglesa, né? E, mano, 10 de 10. Eu amei a escola. Meu inglês melhorou muito, muito, muito. E assim, na UFBC, quando a gente entrava, né? Como é um sistema diferente, é quadrimestral, a gente não tinha o primeiro quadrimestre de aulas. Então a gente ficava praticamente metade do ano sem começar o curso. Então eu peguei esse quadrimestre e eu estudei muito. Eu estudava todos os dias o que eu via nas aulas, né? Tinham acho que 3 horas de aula, todo sábado. E durante a semana eu estudava todos os dias, fazia resumo, não sei o quê. E chegou o ponto que pro segundo semestre, a minha professora falou: "Ah, faz a prova de nível para pular esse nível, porque você evoluiu tanto nesse semestre que esse nível para você, tipo, vai ser só gastar dinheiro e tempo". E aí eu fiz essa prova para pular o nível, então eu pulei o Intermediate 2 na cultura inglesa, né? Eu comecei lá no Intermediate 1, aí eu pulei 2 e fui lá pro Upper Intermediate. E, assim, porque eu estudei realmente todo dia, então eu sei os efeitos, as consequências de você estudar todo dia com uma língua, sabe? Você, tipo, consegue evoluir muito. E eu não tinha outra preocupação além de estudar inglês. Então, esse período foi meio que crucial pra mim, pra eu conseguir avançar demais no inglês. E aí, depois desse segundo semestre, né, que eu já estava fazendo faculdade, eu continuei estudando inglês. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a pagar o meu inglês. Na verdade, o meu salário inteiro ia pro inglês, porque eu ganhava bem pouco. Mas enfim, eu fui avançando na cultura. Chegou na pandemia, eu terminei o curso, terminei o avançado 3. E aí, eu não aguentava mais fazer aulas de inglês, né? Passei anos fazendo. Mas eu vi toda a evolução. Tipo, o meu inglês estava assim, afiadíssimo. Os livros que a cultura usa são todos livros da Cambridge, da National Geographic, então realmente vale a pena. São livros muito bons. E os professores, a metodologia, eu gosto muito, muito, muito. E aí, eu falei, cara, não aguento mais fazer aula de inglês.
eu me inscrevi em workshops da cultura inglesa mesmo, que eram workshops de conversação, só pra não perder o contato com a língua, porque eu não queria fazer o nível de proficiência, porque era muito difícil, eu sabia que tinha que fazer lição de casa todo dia, ler livro, mais livros, né, porque a gente já lia no curso regular, então eu decidi que não era hora pra eu fazer aquilo, então, e também ia ser bem caro, né, gente, vamos combinar. Mas, bom, eu fiz esses workshops, depois eu continuei tendo aulas de conversação só com uma amiga minha que ela estudou comigo na cultura e depois ela fez pedagogia, já é formada inclusive, virou professora particular de inglês. E enfim, eu comecei a fazer aula de conversação com ela para não perder a vivência do idioma, né? Mas assim, eu sempre vi filme, série em inglês. No trabalho eu uso bastante o inglês, né? Eu disse que quando eu entrei na faculdade, um dos meus sonhos era trabalhar em multinacional e eu consegui, então eu sempre usei o inglês no trabalho e uso muito agora no meu dia a dia. Mas, então assim, eu vejo onde ele me levou, sabe? Eu consigo trabalhar, conversar com gente de fora, mandar e-mail, entender toda a reunião, tirar dúvida nas reuniões, expressar meus apontamentos, enfim. Eu vejo onde o inglês me levou até agora. Mas então, eu parei, né, de fazer aula no final da pandemia. Por questões financeiras, eu não estava mais ter aula. Eu cheguei num ponto onde eu não via mais onde dava pra eu aprender mais coisas. Eu tinha só que lapidar o que eu já tinha e continuar praticando. Então, eu até tenho livros que eu comprei pra continuar praticando, que é um livro já do avançado da Roadmap. Só que eu acabei não fazendo, porque eu tenho um sério problema em fazer coisas sendo autodidata. Eu não consigo fazer sozinha. Tem que ter, tipo, um cronograma que alguém montou, alguém me obrigando a fazer. Isso é uma coisa ruim pra mim, né? Isso não é muito benéfico. Então, eu tô melhorando nisso. E ano que vem eu já tô montando meu cronograma pra eu estudar inglês com esse livro. Pra eu meio que ganhar de novo, aprender de novo o meu vocabulário avançado, porque a gramática, eu sempre gostei de gramática, eu sempre consegui guardar na minha cabeça. Agora, vocabulário, se você não usa, minha filha, principalmente vocabulário de trabalho, de empresa, né? Então, isso eu ainda tô, enfim, fazendo meus planejamentos pra mudar isso, reverter. Mas uma coisa também que o inglês me proporcionou é que eu consegui ser professora de inglês. Eu tô, na verdade, acaba amanhã. É o segundo semestre de aulas que eu tô dando num projeto social chamado Polyglot Program. Vou deixar a foto dele aqui. E o projeto, ele visa a democratização do ensino de idiomas com o ensino de idiomas gratuitamente. 1 hora por semana, a gente dá material, a gente dá aula ao vivo, prova, lição de casa, todo o suporte para a pessoa aprender um idioma de graça. E eu achei muito legal esse projeto. Desde a primeira vez que eu vi, eu sabia que eu precisava me inscrever nele, eu precisava dar aula nele. E foi muito interessante, porque eu nunca tinha pensado em dar aula na minha vida. Nunca. E, na verdade, eu achava que isso é uma coisa que eu realmente não queria fazer. Mas depois que eu comecei, eu vi que, cara, eu realmente mudei de ideia. Eu gosto muito de fazer, óbvio que deu trabalho preparar as aulas, deu trabalho dar as aulas, fazer as atividades, as provas, mas eu vi muito sentido no meu coração de que eu devia estar fazendo aquilo desde o início. E eu ainda sinto. Não sei se exatamente em janeiro já começa outra turma, porque eu tô bem cansada, então eu queria um tempo pra relaxar um pouco. Eu tenho planos pro primeiro semestre que talvez não desse pra conciliar com as aulas, mas ano que vem com certeza eu vou dar aula, só não sei em que período do ano. Mas será um semestre, né, pelo menos. Então, bom, gente, eu dou aula pro nível A2, inclusive, e eu gosto muito. Tipo, mudou muito a minha vida. Bom, gente, essa é a minha história com o inglês. Meu inglês, então, ele tá entre um intermediário alto, né, que é o Upper Intermediate, com um avançado. Eu pretendo voltar ele pro avançado ano que vem. Com termos mais técnicos, uma coisa mais sofisticada. Mas o inglês do dia a dia eu super entendo, super consigo falar. Falo, às vezes, com o meu cunhado, que é americano. Vejo, tipo, coisa em inglês, eu entendo sem ver legenda.
o dia inteiro na internet tem coisa em inglês que eu realmente entendo, coisa do trabalho, como eu disse, então, assim, pra mim, inglês tá bem de buenas. E eu amo, então, pra segunda língua que eu estudei, que foi espanhol. Cara, o espanhol eu fiz alguns anos de aula, comecei em 2020, um pouquinho antes da pandemia, com uma professora particular, que era amiga da minha irmã mais velha, lá do doutorado, e ela é venezuelana, né? Então ela tava dando aula, fui fazer, falei, preciso pro trabalho, né? Eu queria já emprego multinacional, sabia que o espanhol ia poder me ajudar também, até porque a gente tá no meio, né, de países hispanohablantes. Aí eu comecei as aulas, eu evolui bastante no espanhol. Não sei se é porque eu tive um pouquinho na escola, mas eu acho que foi mais por conta da facilidade que eu tenho com gramática, junto com a proximidade que o espanhol tem em português. Óbvio que tem falso cognato, que os verbos são diferentes, tem verbal que a gente não tem em português. Mas isso não foi um empecilho pra mim, porque eu sempre, como eu acho que já tinha aberto um pouco as lacunas pro inglês, de tempo verbal que a gente não tem, conjugação que a gente nunca viu, o espanhol pra mim não foi uma coisa assim exatamente muito difícil, entendeu? Foi ok. Então eu evolui bastante nesses anos. Até que chegou um ponto que a gente já tinha feito livro de básico, livro de intermediário, livro de avançado, a pandemia inteira. Chegou num ponto que a minha professora falou assim, olha, vamos fazer só aula de conversação, porque, tipo, não tem mais livro pra gente usar, né? Então a gente começou a fazer muitas aulas de conversação e ela trazia muita coisa cultural, que era muito maneiro. Tipo, de vários países na América Latina, da Espanha. Então ela trazia coisa da Colômbia, coisa do... Tinha um canal no YouTube, acho que é Echufe TV, não sei, tipo um Porta dos Fundos do Equador. Muito maneiro. Adorei. Mas, enfim, tipo, ela trazia muitas coisas culturais, de política, de, assim, vários temas que a gente conversava totalmente em espanhol. E era muito interessante porque cada uma tinha uma visão, né? Ela é uma visão de alguém da Venezuela, estava fazendo doutorado em física, e eu uma versão bem humanas de alguém que sempre morou no mesmo lugar aqui no Brasil. Então, foi muito interessante, eu gostava muito das aulas, tenho um carinho muito especial pela minha professora, mas infelizmente eu não tenho um carinho tão especial por espanhol. Por mais que eu estudei, eu evoluí, não odeio o idioma, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto nem de escutar muitas coisas em espanhol. O modo como ele soa pra mim não sei, gente, não cai muito bem, eu não sou a maior fã, não. Óbvio que assim, eu já usei pro trabalho, sim. Eu tinha uma colega que era mexicana, então a gente conversava em espanhol. Às vezes cai vídeo pra mim em espanhol e tudo mais, mas não é a minha língua preferida nem de longe, assim. E eu não tenho a mínima vontade de estudar o espanhol. De novo, só se um dia eu precisar falar assim, não, pra você fazer isso você precisa de espanhol, aí eu vou lá e faço. Mas eu não é uma língua que me trazia satisfação estudar, sabe? As aulas eram divertidas, eu gostava muito, mas eu gostava das aulas, não do espanhol. E o que é um pouco triste, mas assim, se eu quiser estudar de novo, eu tenho os materiais separados já pra eu estudar, né? Eu tô preparada, só falta eu precisar mesmo. Mas essa é a minha história com o espanhol. E aí, gente, tem uma língua antes do mandarim que eu queria falar, que ela meio que me levou ao mandarim, que é o coreano. Assim, na pandemia, eu tenho uma irmã gêmea, né? Aí, a minha irmã gêmea, chamada Bela, falou assim, vê dorama comigo. E eu falava, não quero ver dorama, dorama é chato. Você, sabe, entende? Esse preconceito que aí, alguma vez na vida todo mundo teve. Aí, ela começou a colocar na TV, eu comecei a dar uma espiadinha assim, meu Deus. Comecei a gostar, comecei a ver, enfim, virei durameira, essa é a moral da história. Paguei minha língua e a gente começou a querer estudar coreano juntas. A gente achou curso na internet, gratuito e tudo mais. Mas
assim, a gente, como eu disse, eu não conseguia ser autodidata. Ela também não conseguiu. Então a gente acabou não fazendo. Até porque ela estava estudando pro vestibular naquela época. E eu sei que era muito cansativo e tal. Não só cansativo, mas tipo, a cabeça não aguenta tanta coisa. E não sei, tipo, não tava dando. A gente não conseguia manter a constância, a gente não conseguia ter ninguém para corrigir nossa pronúncia. Então acabou não indo pra frente. Mas eu queria estudar, sabe? Porque eu queria uma coisa diferente e que não, enfim, fosse diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí eu achei uma escola, a escola tava na internet, né, falando que aulas por um valor bem social, assim. E eu falei assim, Bela, vamos fazer. Ela falou, ai, Nath, não consigo. E aí, só que eu não ia estudar sem ela, entende? Pela minha cabeça, não, tipo, era uma coisa que a gente ia fazer juntas. Não era pra eu fazer sozinha. Então eu tava meio assim. Comentei com a minha mãe, falei, nossa, mãe, comentei da situação. E ela falou assim, faz mandarim pra arrumar emprego. E aí eu falei assim, não, eu falei pra minha mãe, mandarim? Sério? Tipo, não, sabe, não. Nunca tinha escutado nada de mandarim na minha vida. Aí, essa escola, né, com valor social, ela abriu um curso de mandarim naquela semana, tipo, no dia seguinte. E aí eu pensei, por que não? Não vai ser caro, vou fazer. E aí, o porquê não me levou a eu amar o idioma. Tipo, eu amo estudar mandarim, é muito gostoso. Óbvio que assim, gente, estudar nem sempre é legal, né? Já conto das minhas peripécias, mas é, eu gostei muito do jeito como ele funciona, é totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado antes. E era a coisa diferente que eu tava buscando. O fato dele não ter conjugação verbal também contribuiu bastante para a minha decisão. Porque eu realmente também não aguentava mais conjugar verbo. Quando eu vi aquelas tabelas de verbo pra conjugar, eu já tava tipo. O que acontecia no espanhol, né? Mas no mandarim é bem mais. Assim, é uma lógica diferente. E é isso que eu gosto. A lógica de como a língua, a cultura e tudo funciona é bem diferente. Então, isso me levou a continuar estudando, né? Eu troquei bastante de escola do mandarim. Isso um meio que. Não vou falar que limitou, mas impactou os meus resultados com o idioma. Então, eu comecei nessa escola, eu fiquei um semestre. Só que a escola não era muito confiável. Então, a professora teve que sair dessa escola. Eu acabei saindo também, porque, tipo, eles não iam ter um professor de mandarim. E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Isso foi o básico, né? Tipo, como se fosse o nosso A1. E nem terminou, porque, enfim, o inglês não funciona, o mandarim não funciona com A1, A2, B1, B2, igual as línguas europeias, né? Ele funciona como... Eles têm um nível mais da prova de proficiência, então HSK, que é a prova de proficiência, então, eu tô no nível HSK1, tô no nível HSK2 até o 9, que é, tipo, enorme, mais, assim, mas, assim, o 5 já é considerado bem avançado, e o 4 também já é bem difícil. Eu estou no 3 ultimamente, né, nesse momento. Mas, tipo, eu comecei a estudar nessa escola, aí acabou. Aí eu comecei a fazer no Gurran Mandarim, né? Porque ele falava que tinha um método inovador, que ele, enfim. Eu gostei até, não é que eu não gostei. Mas era online, poucos encontros ao vivo. E, como eu disse, eu não consigo ser autodidata de pegar um vídeo e ficar vendo vídeo e fazendo o curso. Não funciona pra mim desse jeito. Eu precisava ter aula ao vivo, sabe? Eu fiquei um tempo no Gurran. As apostilas eram muito boas, ele que desenvolveu. Mas não estava fazendo sentido para mim. O método também não estava casando com... Eu sempre fui do método tradicional, de todos os idiomas, né? Inglês e espanhol. Quando chegou nele e não tinha um método tradicional, eu não sabia muito bem como lidar com isso. Que ele começava dando um vocabulário muito avançado. E eu ficava, mas o que tá acontecendo? Esse vocabulário aqui era pra estar aprendendo coisa mais básica. Tipo, porque pra mim, eu funciono primeiro aprendendo básico, depois você volta naquele conteúdo e aprende naquele conteúdo palavras mais avançadas. E assim você vai, tipo, crescendo, falando dos mesmos assuntos, mas com mais qualidade, né? E variedade também. Mas acabou que eu não curti. Aí
eu saí e fiquei meio sem saber pra onde que eu ia. Até que eu fui numa feira da Liberdade, no Ano Novo Chinês. E aí lá tinha a feirinha do Instituto Confúcio da Unesp, que é onde eu estudo agora, né? E aí lá eles me deram, falaram comigo, né? E me deram um papelzinho de desconto pro primeiro semestre. E aí eu fiz a inscrição lá, e aí eu fiz uma prova pra saber qual nível que eu ia cair. Porque eu não ia começar do zero de novo, aprender todo o pininho de novo, sabe, pronomes, eu já tinha visto várias vezes, tanto no Google quanto na outra. Então, eu fiz uma prova e eu caí no básico 3. Então, eu pulei o básico 1 e 2, tipo, um ano, né? Que era mais ou menos o que eu tava... que eu já tinha feito de estudo, né? Então, meio que ficou elas por elas, o tempo não foi problema. E aí, eu caí no básico 3, aí eu fiz o básico 3, fiz o intermediário 1, 2 e agora eu tô terminando o 3. Acaba já em dezembro, mês que vem. E aí, no próximo semestre, eu começo o avançado 1. E aí tem 5 avançados, pelo que eu me lembro. Mas eu tô um pouco com receio, porque diz que no avançado, eles só falam... o professor só fala mandarim na aula. Né? E a minha professora, a gente fala em inglês. Ela é chinesa, então ela não fala português. A gente conversa em inglês. Todas elas, né? A gente falava em inglês. Mas vamos ver no que vai dar. Mas bom, agora eu tô no confuso todo esse tempo. Eu gostei muito da escola, eu gostei muito do material. Assim, tenho minhas ressalvas. Depois, quando eu fizer o meu vídeo de materiais de mandarim, eu falo minhas ressalvas quanto a ele, que eu tenho algumas. Mas, em geral, é um livro bom. Tipo, ele serve o propósito dele, de dar o básico. Eu não diria, gente, que eu tô no nível intermediário. Tipo, eu tô indo pra avançado com meu coração apertado, porque eu não acho que eu tô perto do avançado, de verdade. Mas, enfim, tem material, tem prova, tem lição de casa, que cada professor dá o que quiser. E eu vi metodologias muito diferentes entre as minhas professoras, todas elas foram chinesas. Mas eu vi metodologias muito diferentes entre elas e eu gostei de todas elas. E isso foi muito maneiro, porque nenhuma foi igual ao curso online que eu fiz ou a primeira escola. Então isso realmente foi legal, né? A metodologia da minha professora de agora é bem legal. Ela é bem engraçada, a aula é dinâmica. A gente trabalha muito com a gente fazendo os próprios exemplos, a gente falando um com o outro, né? Porque a aula não é particular, a aula tem mais alunos na sala, mas são poucos alunos, bem poucos. E ninguém lá, tipo, tem vergonha de falar, vergonha de errar. Porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tá errando, mentira. Mas é isso. Tipo, essa é a minha evolução com idiomas. Eu não sei exatamente se eu vou estudar outro idioma ano que vem. Eu acho que eu não tenho condições, de acordo com os planos que eu tenho, de estudar outro idioma ou de voltar a estudar coreano. Porque o coreano é muito difícil, por mais que ele tenha um alfabeto, o mandarim não tem alfabeto, né? Cada pinha, cada caractere é um caractere. O coreano tem o seu próprio alfabeto, que é o Hangul, mas ele tem uma gramática muito mais difícil que a gramática do mandarim. Ele tem a própria conjugação, uma conjugação que depende do nível de formalidade do discurso. Então, assim, não sei se coreano vai ser a próxima língua ou se ela vai ser a língua de 2025. Se eu vou começar uma nova língua em 2025. Eu acho que não. Eu vou tentar focar no máximo no meu mandarim e no meu inglês pra eu, tipo, deixar eles bem avançados, assim. O inglês, né? O mandarim eu vou deixar no que der. Mas, enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenha dado pra entender um pouco minha relação com os idiomas. Eu gosto muito de estudar idioma. Porque não só é estudar outra forma de falar, é estudar outra cultura, outra forma de ver o mundo. Entende? Você consegue ter acesso a outros meios culturais, outras formas de cultura, que é ver um filme diferente. Você começa a se interessar por filmes de outros países. Então eu vejo muitos filmes chineses, séries, não só da China, mas você começa a ampliar o seu leque de possibilidades para coisas que você nunca tinha pensado antes. Então isso é bem legal. Isso realmente me marcou e me mudou bastante desde que eu comecei a ver essas nuances, né, que são fora aquele negócio Hollywood e Reino Unido, e aí você abre para todo mundo.
Isso é muito legal, muito realmente interessante. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E eu não sei exatamente do que eu vou fazer, do que eu vou falar nele, mas nesse aqui foi a minha evolução e história com cada um dos idiomas que eu estudo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá uma curtida, um comentário pra gente conversar. E é isso, até o próximo.